eu quero dividir com vocês uma palavra que está em Hebreus, capítulo 12. E é o nosso texto que nós vamos meditar nessa noite. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, Hebreus 12, verso 1 e 2, ou então acompanhar o texto aqui no projetor. Hebreus 12, verso 1 e verso 2. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Vamos orar sobre essa palavra? Jesus, nós queremos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, mantendo os olhos no Senhor. Nos ajuda, Pai, a honrar as testemunhas que estão nos assistindo e a nos desprender de tudo aquilo que nos atrapalha para completar a missão que nos foi confiada. Pai, abençoa essa noite, enche esse lugar da Tua presença, fala com cada um de nós e nos traz revelação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos diz que há uma nuvem de testemunhas nos observando. E quando eu penso nisso, eu penso que quem está, essa nuvem de testemunhas, são todos aqueles que vieram antes de nós. Tanto é que o capítulo 11 do livro de Hebreus fala da galeria dos heróis da fé, homens famosos e homens anônimos, pessoas anônimas que escreveram a história da fé cristã. Por isso que o capítulo 12 começa, portanto, inspirado no capítulo 11, que diz, que dá uma relação de pessoas que honraram a fé na sua geração, que nos deixaram um exemplo, um legado, e que hoje são testemunhas daquilo que nós estamos fazendo. E nós, como igreja, também temos uma nuvem de testemunhas nos observando. Eu estava essa semana pesquisando um pouco da história do pastor norte-americano Riley Smith, que foi o missionário que fundou a nossa igreja em 1927. Pastor Riley Smith foi um americano que serviu ao exército americano e depois de anos servindo o exército, recebeu um chamado de Deus, veio para o Brasil plantar a igreja. Chegou no Brasil, em São Paulo, não sabia falar nada de português, ficou 2 anos em São Paulo, aprendendo a língua, se contextualizando, e ele fez uma oração naqueles 2 anos. Ele dizia: Deus, me envia para o lugar mais difícil do Brasil. Eu sou um soldado, eu quero ir para onde a batalha é mais pegada. E não sei por que Deus mandou ele para Porto Alegre. Ele veio para o Rio Grande do Sul em 1927. Ele era casado com a filha do William Book Bagby. Quem foi Bagby? William Book Bagby foi o pioneiro dos batistas brasileiros. Bagby foi o grande plantador de igrejas batistas no Brasil. E o William Bagby não deu só a sua vida pela obra missionária no Brasil, mas também deu a sua filha, deu seus filhos, que também foram missionários no Brasil. Então o pastor Riley Smith veio para Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, foi ser membro da Igreja Batista da Floresta, e logo em seguida resolveu plantar uma igreja, e então, em 1927, ele com outros 26 irmãos fundaram a nossa igreja, que ao longo de 95 anos mudou 5 vezes de endereço, 3 vezes de nome, e continua em movimento. Uma igreja que foi dinâmica, que não teve medo de fazer mudança, de crescer, expandir. E eu fiquei pensando, pastor Pedro, que o pastor Riley Smith, ele tinha uma característica que contam os historiadores sobre ele. Ele foi um homem
empreendedor visionário, porque em 1927 ele fundou a Igreja Batista e no mesmo ano ele fundou o Colégio Batista, que é contemporâneo nosso, tem um ano a menos, aliás foi em 28 que ele fundou o Colégio Batista. Logo a seguir, ele fundou a Convenção Batista do Rio Grande do Sul, foi o primeiro executivo, o primeiro presidente dos batistas, que na época eram poucos. Depois de um tempo, ele plantou a Igreja Batista Central de Porto Alegre. E no final da vida dele, quando estava já pensando que estava em final de carreira, foi para Rio Grande e plantou a primeira Igreja Batista de Rio Grande. Esse foi o pastor que fundou essa igreja. Alguém que tinha visão além do seu tempo. E meus irmãos, são essas nuvens de testemunhas que nós temos que honrar nesse tempo. Eles começaram uma obra que eles não tinham ideia de onde chegaria, mas eles começaram. E essa obra chegou até nós. Você sabe por que no Brasil tem mais católicos que evangélicos? Uma questão simples, fácil de explicar. Os católicos chegaram 400 anos antes dos evangélicos. Chegaram em 1500. Os evangélicos chegaram lá em 1890, 1880. Chegaram atrasados. Por isso que o trabalho batista no Brasil tem 125 anos. As igrejas mais antigas do Brasil têm 150 anos. As evangélicas mais antigas. Por isso que o Brasil é um país de maioria católica, porque chegaram primeiro. Mas isso tem já ficado diferente. Em 100 anos, os evangélicos cresceram muito no Brasil e vão seguir crescendo, amém? Vão continuar avançando. E sabe por que os evangélicos têm crescido nesses 100 anos, meus irmãos? Sabe qual é o segredo? É o engajamento das pessoas, é o envolvimento, é entender que nós temos uma missão. A nossa missão não é apenas frequentar um culto, a nossa missão não é apenas ter uma Bíblia em casa, a nossa missão é fazer discípulos, amém? É pregar o evangelho para os outros, é alcançar os que não têm Jesus ainda, é apresentar o evangelho. Isso, esse fogo missionário, esse desejo de evangelizar, é que fez com que em 120 anos, meus irmãos, de meia dúzia de missionários americanos no Brasil, batistas, nós somos hoje mais de 1,5 milhão de membros, 3 milhões de congregados, 15 mil igrejas. Por causa desse ardor. E essas testemunhas que estão nos assistindo. E nós somos a igreja que tem a tarefa de levar isso adiante. Isso se chama honrar a memória, o trabalho daqueles que trouxeram o evangelho até nós. Nós temos essa responsabilidade de honrar. Nossa igreja, meus irmãos, tem essa responsabilidade de honrar aqueles que trouxeram o evangelho até nós. Amém? Por isso não importa se nós vamos mudar de nome, como já mudamos, se vamos mudar de endereço, como já mudamos, se vamos mudar de pastores, como já mudamos, porque uma coisa não vai mudar, é a nossa missão, é a nossa mensagem, é o nosso propósito, isso não vai mudar. Oh Deus! Por isso que a igreja vai avançar, porque nós não temos dúvida que o que nos une não é o nome da igreja, não é o endereço dela, mas é a mensagem, a missão. O cabeça da igreja é que nos une. Amém? Meus irmãos, eu faço agora, no começo do próximo ano, 24 anos de pastorado nessa igreja. Eu tenho 48. Então, dá para perceber rapidinho que eu dediquei a metade da minha vida servindo a essa igreja. A metade da minha vida. E eu não me arrependo. Valeu a pena. Continua valendo a pena. Por quê? Porque nós queremos honrar a nossa missão que Deus nos confiou. Mas a pergunta que talvez você faça é, antes disso,
Quando nós pensamos nas nuvens de testemunhas, a gente pode lembrar de muita gente que trabalhou muito por essa igreja ao longo de 95 anos. Muitos esforços, muita gente que doou dinheiro, doou tempo, doou trabalho, doou energia para que essa igreja chegasse até aqui. Meus irmãos, ainda hoje, nós temos muita gente aqui na igreja que continua doando muito de si para que a obra continue. E é assim que tem que ser, porque é assim que o evangelho se move, através do esforço de cada um. Eu me lembro de algumas histórias, de algumas pessoas que não estão mais entre nós, que fizeram coisas que marcaram. Por exemplo, no início lá dos anos 2000, nós tínhamos um irmão na igreja, chamado Rui Schumann. Muitos nem conhecem, nunca ouviram falar dele, mas eu me lembro dele. E um dia, o irmão Rui Schumann faleceu. Quando ele faleceu, os filhos dele vieram me procurar. E disseram o seguinte: pastor, o nosso pai deixou um valor de herança para a igreja. Ele tinha um seguro de vida lá, enfim, expressivo, e parte daquele seguro ele deixou para a igreja. E os filhos falaram o seguinte: o pai queria continuar abençoando a igreja, mesmo após a sua morte. Mesmo após a sua morte, ele queria continuar colaborando. Meus irmãos, eu nunca vi alguém fazer isso. Mas o irmão Rui fez. O irmão Rui fez. Mesmo após a sua morte, ele queria continuar colaborando. E eu poderia contar aqui outras histórias de pessoas que doaram de si muito, trabalho, tempo. Enfim, homens e mulheres valorosos. Mas enfim, a pergunta é: e agora? O que faremos agora? Bem, o texto de Hebreus nos diz que nós temos 3 atitudes que temos que fazer para honrar a memória das testemunhas que hoje nos observam. A primeira atitude é livrar-se daquilo que atrapalha a sua missão. Meus irmãos, talvez você não está servindo mais, talvez você não está envolvido com a obra de Deus, talvez você não está cooperando com a obra de Deus, porque tem algumas coisas te atrapalhando. Por isso que o autor de Hebreus diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E ele começa dando exemplo. Qual é o exemplo? O pecado que nos envolve. Tem uma coisa que atrapalha você de viver a missão de Deus, sabe o que é? O pecado. O pecado, que se manifesta de muitas formas na tua vida. O pecado que pode gerar em você procrastinação, de ficar adiando um dia, mês que vem, ano que vem, quando eu me aposentar, quando eu me formar, quando eu casar, quando eu, enfim, e vai adiando, e vai procrastinando. Ou então alguns não se envolvem, não vivem a missão de Deus, porque estão preocupados com as pressões do mundo, o que os outros vão dizer, como eu vou lidar com as outras coisas. Ou alguns estão enganados, presos por Satanás, talvez embranhados, envolvidos com os enganos de Satanás, com as armadilhas diabólicas, e por isso não se envolvem, não vivem, não frutificam. Por isso que o autor de Hebreus diz: livremo-nos, jogue fora aquilo que atrapalha, se livra daquilo, se livra. Pastor, o que me atrapalha é minha esposa, é o meu marido. Não, não é bem assim. O que me atrapalha é minha mãe. Não, não é bem assim. Mas se livre daquilo que realmente atrapalha, meus irmãos. Daquilo que o diabo tem colocado para atrapalhar você. Se livre. O texto dá uma segunda direção. Qual é a segunda? Persevere em seu propósito.
O texto fala: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pastor, eu não gosto de correr. Corrida aqui é uma metáfora, é um exemplo. Você tem uma jornada na vida. Você tem uma caminhada, uma carreira para fazer. Você tem uma jornada. Corra essa jornada com perseverança. Corra. Meus irmãos, quando eu penso em correr, eu me lembro de servir. Servir com perseverança. Servir na obra de Deus. Servir aos meus irmãos. Servir a minha cidade. Servir a minha igreja. Servir ao próximo. Enfim, servir. E eu queria que você entendesse que Deus te chamou para servir a partir de duas coisas. Primeiro, Deus te chamou para servir a partir dos teus dons, talentos, habilidades. Essa é a primeira dimensão do serviço. Eu vou servir a partir daquilo que eu sei fazer, daquilo que Deus me capacitou para fazer. Mas eu também tenho uma segunda dimensão do servir, que também é servir de acordo com as necessidades. Nem sempre, pastor Mário, eu vou fazer o que eu sei e o que eu gosto. Às vezes, eu vou fazer o que é necessário. É igual em casa. Acha que eu gosto de arrumar cama? Acha que eu gosto de limpar o banheiro? Mas alguém tem que fazer. Então a gente vai lá e faz. Porque isso se chama o quê? Senso de responsabilidade. Então, sirva. Pregue o evangelho, faça discípulos, se envolva, coopere, se envolva. Pastor, e quando eu me cansar? O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que não nos cansemos de fazer o bem, porque fazer o bem cansa, né? Por isso que ele fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque a gente pode cansar de servir, pode cansar de fazer o bem, pode cansar de se envolver com tantas complexidades, enfim, dificuldades, do trabalho voluntário, enfim. Mas o que eu faço quando eu estou cansado? Eu paro com tudo, desisto? Não. Quando você cansar, você descansa. E depois volte a fazer a missão. Volte a servir. Descanse e volte. Descanse e retorne. Mas não faça o contrário. Quando cansar, não desista. Não pare, não se afaste, não vá embora. Não. Quando você cansa, você descansa para voltar. Esse é o movimento do Espírito. Vocês acham que eu me canso? Muitas vezes. Acho que tem algumas pessoas que não me cansam? Tem. Tu acha que tem algumas reuniões que me cansam? Tem. Tem alguns problemas que me cansam? Vários. Mas o que eu faço? Eu descanso e retorno. Eu paro, busco a Deus, descanso e volto. Por quê? Porque parar não é uma opção, amém? Desistir não é uma opção. Me afastar do evangelho, da igreja, da obra não é opção. A opção é continuar. Encontrar um ritmo sustentável, mas continuar. E o texto fala, depois de se livrar do que atrapalha, de continuar a corrida, perseverar nela, manter os olhos aonde? Em Jesus. Em Jesus. Diz o texto, tendo os olhos fitos, ou os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você entrou na igreja por causa de uma pessoa, você entrou pelo motivo errado. E se você sair da igreja por causa de uma pessoa, você vai sair pelo motivo errado. Você precisa entrar na igreja e permanecer na igreja por causa de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É por Ele que você entra, permanece e fica. É por Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. E meus irmãos, sabe qual é a melhor forma de honrar a memória? Honrar as testemunhas que nos observam? É seguir avançando.
é entregar o Evangelho para a próxima geração, melhor do que nós recebemos. O dia que eu deixar essa igreja, eu quero deixar ela melhor do que eu a recebi. Meus irmãos, o dia que você deixar o teu pequeno grupo, o teu ministério, o que for, que você deixe melhor do que você recebeu. Amém? Essa é a nossa responsabilidade, é o nosso mandato, entregar melhor. Eu falo para os meus filhos, que eu acredito e eu espero que eles sejam melhores do que eu, do que Ana Paula. Nós estamos preparando eles, gemendo, orando, trabalhando, conversando, para que eles sejam melhores do que nós, possam ir mais longe do que nós, porque essa é a nossa responsabilidade, preparar a próxima geração, para que possam ir melhor. Então, meus irmãos, em resumo é isso. Você está sendo observado por uma nuvem de testemunhas, e eles estão torcendo por você. Imagina agora uma cena, André, de um estádio de futebol. Imagina, cheio de torcida, observando você em campo, correndo, e estão lá dizendo: vai, nós estamos aqui torcendo por você. Estão lá cantando, torcendo por você. Então corra por nós. É isso que as testemunhas estão gritando para nós hoje: corram por nós, não desistam, joguem fora aquilo que atrapalha, mantenham o foco em Jesus e continuem correndo. O jogo não acabou, nós vamos vencer esse jogo, nós vamos virar o resultado. Eu falei aqui domingo passado, que a vida cristã, nós temos que ter a dimensão que nós estamos jogando na casa do adversário, porque o mundo jaz no maligno. Sim, o mundo, Deus criou o mundo, a criação, mas o diabo é quem governa o mundo dos homens, o sistema que os homens construíram. E nós, como igreja, que estamos no mundo, estamos trabalhando, jogando na casa do adversário. Mas nós temos todas as condições de, na casa do adversário, triunfar, de vencer, resgatar as pessoas, pregar o Evangelho, repreender as obras das trevas. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Maior é Jesus que está em nós. Meus irmãos, eu quero fazer aqui um parênteses. Algumas pessoas ficaram me perguntando: e agora? O que vai ser do Brasil, do mundo, enfim, e ficam pensando pior. Onde está Deus? Deus está, segundo o autor de Hebreus 12:2, no trono onde Ele sempre esteve. É Ele quem governa a nossa vida. A nossa vida está nas mãos dEle. João no Apocalipse viu um trono, e nesse trono não estava nenhum homem, nenhum político, nenhum governante. Quem estava nele era o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, descanse, mantenha seus olhos em Jesus e siga a sua vida, porque Ele continua no trono. Meus irmãos, eu quero terminar essa palavra. Aleluia. Primeiro, dizendo para você, eu quero fazer aqui um agradecimento. Eu quero agradecer a cada voluntário dessa igreja, a cada irmão que tem servido aqui semana após semana, seja no Ministério Infantil, a Degilda, cada um daqueles que trabalham ali. Quero agradecer aqueles que trabalham com os adolescentes na igreja, aqueles que trabalham com os jovens, aqueles que trabalham com os casais, com as mulheres, com os homens, cada líder de PGM que abre a sua casa para receber pessoas semana após semana, quem trabalha com 60 mais, quem trabalha com celebrando restauração, quem trabalha no semeando vidas,
quem trabalha no Instituto Passos, quem trabalha na capelania, quem trabalha na recepção, no multimídia, na projeção, no louvor, os pastores que trabalham em várias áreas, cada voluntário dessa igreja, cada um, obrigado, você faz parte da nossa história. Cada irmão da diretoria da igreja, do colegiado, cada irmão que se envolve com as coisas, que se preocupa, com cada irmão que honra a Deus com seus dízimos e ofertas. Eu me lembro de uma irmã que na pandemia, nós ficamos meses e meses sem culto, e um dia ela trouxe seu dízimo, de 6 meses, ela guardou em casa 6 meses o seu dízimo. São essas pessoas que trazem a fé, geração após geração, que honram o Evangelho, que tem temor a Deus, que tem compromisso, envolvimento. Cada um de vocês, obrigado por fazer parte da história da nossa igreja. Você, como diz o pastor Eduardo, é uma pedra viva desse templo. Você é uma pedra viva dessa igreja. Então essa é o meu agradecimento a todos que fazem parte da história da nossa igreja. Se eu esqueci de algum ministério, me perdoe, mas eu quero citar aqui todos. Agora eu também quero fazer um convite para você que ainda não faz parte dessa história. Se você é alguém que tem estado conosco, mas ainda não é parte dessa igreja, eu tenho para você um convite hoje. E o convite é: venha fazer parte da nossa história. Venha fazer parte da nossa história. Há um lugar para você nessa igreja. Há um lugar para você na casa do Pai. E nós estamos aqui lhe convidando, porque a igreja não é minha, não é para mim, é para a cidade. E há um lugar para você fazer parte dessa igreja. O que eu faço, pastor, para fazer parte dessa igreja? Você precisa se tornar um discípulo de Jesus. Alguém que vai dizer: eu sou de Jesus, por isso eu faço parte da igreja de Jesus. Como que eu me torno um discípulo de Jesus? Bem, eu me torno admitindo que eu preciso de Jesus, reconhecendo que eu não sou bom o suficiente para salvar a mim mesmo, que eu sou um pecador, que eu tenho falhas na minha vida, que eu preciso de Jesus na minha vida. Admitir isso. Isso se chama arrependimento. Você precisa, depois de admitir que você precisa de Jesus, você precisa confiar em Jesus. Confiar na palavra de Jesus, nos ensinos de Jesus, nas promessas de Jesus. E por fim, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue o seu coração, o seu futuro nas mãos de Jesus. Se você fizer isso, você vai se tornar um discípulo de Jesus. Alguém resgatado, alcançado pelo amor de Jesus Cristo. Amém?